Ele morava na calçada há 30 anos. Para os moradores das mansões de vidro e mármore, ele era invisível, apenas parte da paisagem que ninguém realmente via. Um homem que limpava folhas secas, recolhia o lixo jogado pelos donos de carrões importados sem pensar duas vezes. Todas as manhãs, com roupas remendadas e mãos calejadas pelo trabalho duro, Samuel dava bom dia para pessoas que fingiam não escutar, desviavam o olhar como se ele fosse fantasma. Mas no dia em que o velho Samuel deu seu último suspiro abraçado à vassoura velha, ninguém naquele condomínio de luxo imaginava o terremoto que estava por vir. Ele deixou um segredo capaz de transformar milionários arrogantes em mendigos desesperados em apenas 48 horas. Se você ficar até o final, vai descobrir os nomes completos das 3 famílias que perderam absolutamente tudo, por causa de um vídeo que não sabiam estar sendo gravado. O sol de janeiro castigava sem piedade o asfalto negro do condomínio Vale das Esmeraldas, um lugar onde a conta bancária definia quem tinha direito de respirar o ar puro da montanha, quem podia pisar no gramado inglês que custava mais por metro quadrado que um apartamento inteiro no centro. Samuel estava ali naquela manhã de sábado, como sempre esteve nos últimos 30 anos, observando em silêncio a festa de aniversário de Ricardo Mendes, o herdeiro mimado que completava 30 anos, filho de uma das maiores construtoras do país. Ele desfilava com seu carro esporte vermelho, fazendo poeira subir propositalmente sobre o velho. Esse mesmo velho que muito tempo atrás, quando Ricardo ainda era bebê que mal conseguia andar, o carregou no colo enquanto sua mãe chorava desesperada na porta do hospital. Presta muita atenção no que vai acontecer agora, porque essa cena será usada contra Ricardo de uma forma que você jamais imaginaria possível. Ricardo parou o carro esporte bem na frente de Samuel. A manobra brusca foi totalmente proposital, levantando uma nuvem de poeira que cobriu completamente o velho, com aquele sorriso de deboche que só quem nunca sofreu de verdade consegue ter. Ricardo pegou uma nota de R$ 10 do bolso, jogou no chão aos pés de Samuel. Disse alto o suficiente para todos os convidados da festa escutarem. Aquilo era para o velho comprar um sabão decente e parar de feder. As gargalhadas ecoaram pela rua enquanto as pessoas tiravam fotos com celulares caríssimos, documentando a humilhação de um homem que nunca fez mal a ninguém. Mas nesse exato momento, escondida estrategicamente entre as árvores, uma câmera de segurança que ninguém sabia que existia, gravou tudo em alta definição. Esse vídeo específico, catalogado como o número 12 do arquivo secreto de Samuel, seria a peça de evidência que destruiria a reputação da família Mendes em menos de 7 dias. Peraí, para tudo que você está fazendo. Agora, antes de eu contar o que tinha nessas câmeras escondidas e revelar os 12 vídeos mais chocantes que Samuel gravou durante 5 anos, você precisa fazer uma coisa urgente. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo. Tem 3 reviravoltas nessa história que vão fazer você literalmente cair da cadeira de choque. Se você não apertar o botão vermelho de inscrição nos próximos 5 segundos, pode perder completamente a parte onde eu mostro exatamente quanto dinheiro cada família perdeu. E principalmente quem foi a única pessoa que Samuel escolheu para receber os 500 milhões de reais da fortuna dele. Para absolutamente tudo. Clica no botão de inscrição agora. Ativa o sininho vermelho, porque daqui a alguns minutos eu vou revelar o nome completo e a história da pessoa que ficou com a fortuna toda. E eu te garanto uma coisa, você não vai acreditar quando descobrir quem é essa pessoa. E por que Samuel escolheu ela naquela mesma noite, quando as luzes da festa finalmente se apagaram e o silêncio voltou a tomar conta da rua. Samuel caminhou devagar até o viaduto, onde guardava seus poucos pertences há tantos anos. Sentou-se sobre o papelão que usava como cama. Pegou com mãos trêmulas o diário de couro que carregava para todo lado. Abriu pela última vez aquelas páginas amareladas pelo tempo. Escreveu a última linha de um plano que começou a ser arquitetado há exatos 30 anos, no dia em que ele decidiu abandonar tudo para fazer um experimento social, para descobrir se ainda existia quem tinha caráter verdadeiro neste mundo de aparências e superficialidade. O que ele escreveu nessa última página era tão perturbador, tão revelador sobre a natureza humana, que o juiz federal que leu o documento 3 dias depois chorou ininterruptamente durante 20 minutos antes de conseguir assinar a homologação do testamento.
Samuel fechou os olhos às 3h47 da madrugada. Partiu deste mundo de forma silenciosa, da mesma forma discreta como viveu os últimos 30 anos. Deixou apenas uma caixa de madeira antiga embaixo de seu cobertor rasgado. Dentro dessa caixa estava o arsenal jurídico mais poderoso e meticulosamente preparado que qualquer advogado especialista em direito sucessório já tinha visto na carreira. Documentos que provavam algo que parecia absolutamente impossível. Aquele homem invisível que dormia na calçada, que as pessoas chutavam ocasionalmente achando que estava apenas bêbado, era, na verdade, o único herdeiro legítimo da família Albuquerque, a mesma família que fundou aquela cidade há mais de 100 anos, a família que ainda era proprietária legal de 53% de todas as terras urbanas da região, incluindo cada centímetro quadrado onde o condomínio Vale das Esmeraldas foi construído 30 anos atrás de forma completamente ilegal. Quando a polícia foi chamada na manhã seguinte por um catador de papel que encontrou o corpo. E quando o delegado abriu aquela caixa esperando encontrar apenas trapos, velhos e lembranças sem valor de uma vida desperdiçada, ele precisou sentar no meio-fio. Suas pernas ficaram completamente fracas ao ler o primeiro documento que pegou. Era uma certidão de nascimento de 1963, mostrando que Samuel Henrique Albuquerque era filho único do industrial mais rico e poderoso do sul do país, que aos 25 anos de idade, após a morte trágica dos pais em um acidente de avião particular, herdou sozinho um império empresarial avaliado na época em 800 milhões de dólares. O delegado imediatamente pegou o telefone com mãos tremendo. Ligou direto para o juiz da Suprema Corte Estadual, porque o que estava prestes a acontecer no Vale Esmeraldas seria, sem dúvida nenhuma, o maior terremoto jurídico, social e moral que aquela cidade já tinha presenciado em toda a sua história. A notícia se espalhou como fogo descontrolado pela cidade. Chegou ao Vale das Esmeraldas antes mesmo do café da manhã daquele domingo. Ricardo estava com ressaca brutal da festa da noite anterior. Atendeu o telefone do advogado da família, sem imaginar que sua vida de príncipe mimado estava prestes a desabar como castelo de cartas nas próximas 72 horas, quando o doutor Henrique Tavares começou a explicar do outro lado da linha que o mendigo fedorento que ele humilhou publicamente na véspera era, na verdade, um bilionário recluso que possuía a escritura original de todas as terras do condomínio. Ricardo sentiu pela primeira vez na vida o gosto amargo do medo verdadeiro. Aquele tipo de medo que sobe pela garganta, que paralisa cada músculo do corpo e faz o coração bater tão forte que parece que vai explodir. O advogado explicou com voz grave e séria que a leitura oficial do testamento de Samuel Henrique Albuquerque estava marcada para acontecer na praça central do condomínio, exatamente às 3h daquele mesmo domingo. Todos os 50 moradores estavam sendo intimados judicialmente a comparecer de forma obrigatória, sob pena de perderem imediatamente, sem qualquer direito a recurso ou apelação, qualquer direito legal sobre suas propriedades, enquanto Ricardo tentava desesperadamente processar aquela informação que parecia impossível. Sua mãe Beatriz entrou correndo no quarto. Segurava nas mãos um jornal amarelado de 1993 que ela encontrou nos arquivos da família. Mostrava a foto de um jovem empresário extremamente elegante e bonito ao lado da manchete sensacionalista dizendo que o herdeiro da fortuna, Albuquerque, havia desaparecido misteriosamente sem deixar rastros. Depois de vender todas as suas empresas por um preço muito abaixo do valor de mercado, doando aparentemente todo o dinheiro para instituições internacionais de caridade, ninguém nunca mais tinha ouvido falar dele até aquele momento de revelação. Ricardo pegou o jornal com mãos visivelmente trêmulas. Olhou fixamente para a foto em preto e branco. Mesmo com os 30 anos de diferença absoluta, mesmo com a barba grisalha suja e as rugas profundas que marcavam a pele queimada de décadas de sol, ele reconheceu imediatamente os olhos, aqueles mesmos olhos cansados mais profundamente, atentos que o observavam todas as manhãs enquanto ele passava de carro sem nem ao menos acenar ou reconhecer sua existência. Eram os olhos de Samuel, o homem invisível que agora, mesmo morto e enterrado, estava prestes a executar a vingança mais elaborada, mais juridicamente perfeita e mais devastadora que a história daquele país já tinha. Registrado! Você vai descobrir, nos próximos minutos, exatamente quantas pessoas perderam suas casas
de milhões, e principalmente por quais motivos específicos e chocantes foram condenadas. Mas antes disso, você precisa entender uma coisa muito importante sobre os 12 vídeos secretos que Samuel gravou meticulosamente. Olha só, eu sei perfeitamente que você está extremamente ansioso para descobrir quem são as 3 famílias que foram despejadas sem piedade. E principalmente o que exatamente elas fizeram de tão absolutamente horrível que nem mesmo a misericórdia conseguiu salvá-las da punição máxima. Mas antes de eu revelar esses 3 nomes completos, com sobrenome e tudo, você que ainda não se inscreveu, tá literalmente jogando no lixo a chance de descobrir mais histórias tão chocantes e reais como essa. Então, pelo amor de tudo que é sagrado, clica agora mesmo no botão vermelho de inscrição, porque daqui a apenas 3 minutos eu vou mostrar frame por frame o conteúdo do vídeo número 7, aquele que mostra o médico mais respeitado da comunidade fazendo algo tão absurdamente nojento que até o advogado que viu a gravação pela primeira vez pediu uma pausa de 10 minutos para se recuperar. Se você perder essa parte porque não está inscrito no canal e YouTube não recomendou o vídeo para você, a culpa vai ser completamente sua. Então clica agora no botão, ativa o sininho das notificações. E vamos continuar porque eu te garanto que a história vai ficar muito mais pesada e chocante daqui para frente. A praça do condomínio começou a encher mais de 2 horas antes do horário marcado. Todos os moradores estavam ali em estado de choque absoluto e pânico visível. Alguns ainda vestindo pijamas caros, porque foram intimados tão rapidamente que nem tiveram tempo de se arrumar direito. Outros chegaram vestidos com suas roupas mais caras e joias mais valiosas. Como se isso fosse fazer alguma diferença mínima no apocalipse jurídico que estava prestes a desabar sobre suas cabeças perfeitamente penteadas no centro exato da praça, embaixo da sombra generosa da grande árvore centenária que Samuel regava cuidadosamente todos os dias com a mangueira velha que encontrou no lixo. Estava montada uma mesa profissional com microfone e alto-falantês de alta qualidade. Sentados atrás dessa mesa imponente estavam 3 advogados de terno cinza perfeitamente cortado, homens que ninguém ali conhecia ou reconhecia, advogados sérios de escritório internacional que vieram direto da capital especialmente para executar com precisão cirúrgica. As últimas vontades de um homem que a sociedade inteira tratou como lixo descartável durante 30 anos. O relógio marcava exatamente 3 horas da tarde, quando o advogado mais velho do grupo finalmente se levantou devagar. Um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos completamente brancos e uma cicatriz vertical no rosto que sugeria que ele tinha visto coisas muito piores do que aquilo durante sua longa carreira. Ajustou calmamente os óculos de aro fino de ouro. Começou a falar com uma voz tão firme, clara e autoritária que até mesmo as crianças pequenas, que brincavam do outro lado da praça, pararam imediatamente suas atividades. Para ouvir, ele começou dizendo de forma solene que o que todos estavam prestes a ouvir era a vontade, póstuma absolutamente irrevogável, de Samuel Henrique Albuquerque, o último descendente direto da família que não apenas fundou aquela cidade em 1872, mas que também foi historicamente responsável por industrializar praticamente toda a região sul do país, construindo ferrovias estratégicas, portos comerciais e fábricas gigantescas que até os dias de hoje empregam milhares e milhares de pessoas. O advogado prosseguiu explicando com detalhes que o patrimônio total deixado por Samuel, mesmo depois de ter vendido estrategicamente a maior parte de suas empresas há exatos 30 anos e um mês atrás, ainda somava a quantia absolutamente impressionante de 513 milhões de reais, em ativos completamente líquidos, propriedades rurais e urbanas espalhadas por 3 estados, investimentos sólidos em bolsas de valores internacionais e até mesmo um fundo de arte valiosíssimo contendo obras originais de Picasso, Van Gogh e Monet, que foram cuidadosamente herdadas de seu avô colecionador, e que todo esse patrimônio gigantesco e poderoso seria destinado legalmente a uma única pessoa, de acordo com critérios muito específicos que Samuel estabeleceu pessoalmente depois de 30 anos inteiros de observação meticulosa e científica do comportamento humano em seu estado mais puro, mais cru e mais cruel. As pessoas começaram a sussurrar
nervosamente entre si, calculando mentalmente e desesperadamente quanto aquela fortuna poderia significar para cada um. Se talvez haveria alguma possibilidade remota de contestar o testamento judicialmente, se poderiam tentar subornar discretamente os advogados. Ou se conseguiriam encontrar algum parente distante, esquecido de Samuel, que pudesse servir, para invalidar o documento inteiro. Mas o advogado simplesmente levantou a mão direita com autoridade absoluta, pedindo silêncio completo e imediato. Continuou dizendo que Samuel não possuía absolutamente nenhum herdeiro de sangue, que ele nunca se casou oficialmente porque testemunhou de perto o casamento completamente falido dos próprios pais, que só permaneceram juntos por causa da fortuna e das aparências sociais, que nunca teve filhos biológicos porque acreditava profundamente que trazer uma criança inocente para um mundo tão moralmente podre seria um ato de pura crueldade irresponsável, e que passou deliberadamente os últimos 30 anos completos da vida dele morando nas ruas da cidade, observando atentamente, anotando com precisão em seu diário de couro cada pequeno gesto de bondade e cada terrível ato de crueldade, testando metodicamente a humanidade real das pessoas que publicamente se diziam civilizadas, educadas, cristãs devotas e bem-nascidas. E agora chegou finalmente a parte que vai fazer você entender completamente por que Samuel Henrique. Albuquerque era um verdadeiro gênio estratégico, porque ele não apenas observou passivamente e anotou em seu diário, ele documentou meticulosamente cada comportamento revelador com câmeras de segurança profissionais escondidas, que ele mesmo instalou pessoalmente ao longo dos anos em pontos extremamente estratégicos de toda a rua. Câmeras tão pequenas, discretas e perfeitamente camufladas que pareciam simplesmente pássaros artificiais decorativos, luminárias antigas quebradas ou pedaços naturais de concreto descascado nas paredes. Essas câmeras gravaram ininterruptamente em altíssima definição, com áudio absolutamente cristalino. Os 12 momentos mais reveladores e chocantes sobre o verdadeiro caráter completamente podre daquelas 50 famílias milionárias. E o advogado anunciou que antes de finalmente revelar quem seria o herdeiro universal de toda a fortuna de Samuel, era absolutamente necessário e obrigatório que todos ali presentes assistissem a uma seleção cuidadosa de 5 vídeos, que representavam perfeitamente a essência devastadora do que Samuel descobriu sobre a verdadeira natureza do ser humano, moderno. O advogado fez um sinal discreto com a cabeça. Uma equipe técnica rapidamente montou uma tela gigante de LED de última geração na praça. O primeiro vídeo começou a rolar em silêncio tenso. Mostrava Ricardo Mendes em uma noite de dezembro do ano anterior, completamente embriagado, saindo cambaleante de uma festa particular. Ele parou o carro esporte bruscamente ao lado de um garçom muito jovem que estava esperando pacientemente o ônibus. Depois de trabalhar 12 horas seguidas sem pausa, Ricardo abaixou o vidro fumê do carro, chamou o rapaz com gestos. O garçom se aproximou inocentemente, achando que o motorista precisava de alguma informação sobre direções. Ricardo então esvaziou propositalmente todo o conteúdo de seu copo de uísque diretamente na cabeça do rapaz. Acelerou o carro, rindo histericamente enquanto filmava a cena inteira com o celular para postar nos stories do Instagram. A plateia inteira assistiu em silêncio absolutamente constrangedor enquanto o garçom limpava o rosto completamente humilhado, sem conseguir entender o que exatamente tinha feito para merecer aquilo. O segundo vídeo mostrava Beatriz, a mãe de Ricardo, dentro de uma loja de roupas de luxo no shopping mais caro da cidade, completamente destratando uma vendedora muito jovem e visivelmente assustada, porque a blusa específica que ela queria comprar não estava disponível no tamanho dela naquele momento. Beatriz gritava aos berros no meio da loja lotada, chamando a menina repetidamente de pobre invejosa e feia, dizendo que ela deveria estar eternamente agradecida por ter um emprego miserável como aquele, que gente como ela jamais conseguiria comprar nem mesmo a etiqueta de preço daquelas roupas caríssimas. A vendedora segurava as lágrimas com força enquanto pedia desculpas humildemente por algo que absolutamente não era culpa dela. Você podia ver claramente nos olhos da menina a humilhação profunda de quem precisa. Engoli completamente o orgulho para não perder o emprego que sustenta a família inteira em casa. Para absolutamente tudo agora, porque o próximo vídeo que eu vou descrever em detalhes é tão extremamente perturbador e chocante que o próprio
YouTube quase não deixou eu postar esse conteúdo aqui na plataforma. E se você quer realmente entender até onde exatamente vai a podridão absoluta do ser humano quando acha que ninguém importante está vendo ou prestando atenção, você precisa urgentemente se inscrever neste canal imediatamente e ativar o sininho das notificações, porque eu posto histórias investigativas e reais, exatamente como essa toda semana sem falta. E olha só, tem um caso específico que eu vou publicar na próxima semana, que é ainda mais chocante, sobre uma herança gigantesca de 800 milhões de reais que foi deixada inteirinha para um cachorro. Isso mesmo que você ouviu. Um cachorro de estimação ficou legalmente com absolutamente tudo, e a família inteira de herdeiros humanos foi despejada sem um centavo. Se você não se inscrever agora mesmo, você simplesmente vai perder esse vídeo. Então clica no botão vermelho de inscrição imediatamente. Ativa o sininho dourado das notificações, deixa um like massivo. Neste vídeo, se você está genuinamente chocado com essa história toda, e comenta aqui embaixo dizendo qual dos 12 vídeos secretos você quer que eu descreva com muito mais detalhes e informações. Mas faz isso agora, antes que eu conte exatamente o que tinha no vídeo perturbador número 7. Aquele que fez até o advogado experiente pedir uma pausa de 10 minutos para se recuperar emocionalmente. O terceiro vídeo reproduzido, na tela gigante, era do Dr. Paulo, o médico extremamente respeitado e admirado de toda a comunidade. Aquele profissional que absolutamente todo mundo no condomínio achava que era o exemplo perfeito de caráter e integridade moral. O vídeo mostrava ele dentro de seu consultório particular, impecavelmente decorado, dando em cima de forma absolutamente nojenta e predatória da babá adolescente de apenas 17 anos. A menina que cuidava de sua própria neta pequena, oferecendo quantias crescentes de dinheiro para ela fazer coisas sexuais que não posso descrever aqui, senão este vídeo seria imediatamente deletado pela plataforma. A menina estava claramente desconfortável e assustada, tentando recusar educadamente com muito medo de perder o emprego que sustentava a mãe doente. Enquanto o médico insistia de forma cada vez mais agressiva, dizendo que ninguém jamais ia saber do ocorrido, que aquele seria o segredo especial apenas dos dois. Quando o vídeo finalmente terminou, você podia ouvir claramente o som de várias pessoas vomitando de puro nojo em diferentes pontos da plateia. O quarto vídeo mostrava a Dona Márcia, a presidente da Associação de Moradores, que absolutamente todo santo domingo ia religiosamente para a igreja evangélica, sempre de vestido branco impecável e Bíblia grande na mão, cantando louvores no primeiro banco. O vídeo mostrava ela sistematicamente desviando enormes quantias de dinheiro do fundo de manutenção coletivo do condomínio, para pagar suas viagens pessoais de luxo absoluto para a Europa com um amante. O vídeo continha prints detalhados de extratos bancários comprometedores, conversas completas de WhatsApp com o contador corrupto, ensinando exatamente como fraudar os documentos oficiais. E até mesmo uma gravação de áudio dela rindo alto com as amigas, dizendo que os moradores eram todos trouxás demais, burros demais para perceberem o esquema elaborado que ela vinha aplicando metodicamente há mais de 5 anos consecutivos. E o quinto e último vídeo, aquele que fez literalmente metade da plateia inteira chorar de verdade com emoção genuína, mostrava Helena Rodrigues, a governanta extremamente humilde que trabalhava incansavelmente de domingo a domingo, limpando as enormes casas dos ricos para conseguir sustentar sozinha os 2 filhos pequenos. O vídeo era de uma manhã gelada de inverno do ano passado. Helena estava indo trabalhar às 5 da manhã, debaixo de uma chuva torrencial e forte, porque não tinha dinheiro suficiente nem para pagar a passagem do ônibus. Ela viu Samuel sentado completamente encharcado debaixo da marquise pequena de uma loja fechada, tremendo violentamente de frio hipotérmico. Helena, que também estava tremendo muito de frio, que também mal tinha comida o suficiente para comer durante o dia, tirou imediatamente o próprio casaco molhado. Colocou com carinho sobre os ombros trêmulos do velho. Tirou da bolsa velha a marmita simples que ela tinha preparado cedo para o almoço dela. A única comida que ela teria disponível naquele dia inteiro de trabalho pesado. Deu para Samuel dizendo gentilmente que já tinha comido muito bem em casa. Samuel sabia perfeitamente que era mentira, porque tinha visto ela saindo de casa, correndo, sem tomar café da manhã, mas aceitou emocionado o casaco
e a comida com lágrimas quentes, escorrendo nos olhos cansados. Helena seguiu determinada para o trabalho debaixo da chuva forte, sem casaco para se proteger, sem almoço para se alimentar. E o vídeo tinha uma legenda simples que o próprio Samuel escreveu à mão colocada no canto inferior da tela. Dizia apenas: essa é a única pessoa que realmente enxergou o invisível. Quando os 5 vídeos finalmente terminaram de passar, o silêncio na praça era absolutamente sepulcral. Você podia ouvir apenas o vento gelado sussurrando suavemente entre as folhas das árvores, e o som abafado de choro de pessoas que finalmente estavam vendo a verdade nua sobre si mesmas, projetada em tela gigante de LED para todo mundo assistir. O advogado voltou calmamente ao microfone. Disse que Samuel havia deixado registrado oficialmente que passou 30 anos completos testando meticulosamente o caráter real daqueles que publicamente se diziam líderes naturais da sociedade. Elite pensante, formadores de opinião pública, pessoas de bem e tementes a Deus. E que, para sua profunda tristeza misturada com uma pequena, mas importante centelha de esperança, apenas uma única pessoa em todo o condomínio Vale das Esmeraldas havia genuinamente passado no teste rigoroso de humanidade dele. Apenas uma alma realmente pura e genuína havia demonstrado compaixão verdadeira e desinteressada, sem esperar absolutamente nada material em troca. E essa pessoa abençoada era Helena Rodrigues. Toda a fortuna de 513 milhões de reais estava sendo oficialmente transferida naquele exato momento para o nome completo dela, junto com a propriedade legal absoluta de todas as terras onde o condomínio foi construído ilegalmente. As pessoas começaram imediatamente a olhar desesperadamente ao redor procurando Helena com urgência crescente. A encontraram quieta no canto mais afastado da praça, ainda usando seu uniforme simples e desgastado de trabalho, com os olhos vermelhos completamente inchados de tanto chorar pela morte de Samuel, que era literalmente a única pessoa em todo aquele bairro inteiro que conversava com ela de verdade, como ser humano igual, que perguntava genuinamente interessado sobre a saúde dos filhos pequenos dela, que dividia generosamente as sobras do pão que ela levava modestamente para o almoço, sem saber que aquelas migalhas humildes que ela oferecia para um bilionário perfeitamente disfarçado de mendigo, eram na verdade o teste final e definitivo de um experimento social meticuloso de 30 anos completos. Helena não fazia absolutamente a menor ideia de que aquele velho gentil e sorridente, que às vezes ajudava carinhosamente a carregar sacolas muito pesadas de compras do mercado, era na verdade dono de uma fortuna gigantesca maior do que todos os patrimônios daquele condomínio inteiro somados juntos. Ela só sabia com certeza que ele tinha um sorriso genuinamente bonito, que iluminava até os dias mais difíceis e escuros, e um coração imenso que parecia capaz de caber todo o sofrimento do mundo inteiro. Dentro o advogado fez um sinal discreto. 2 seguranças particulares grandes e profissionais escoltaram Helena cuidadosamente até a mesa. Ela caminhou muito devagar, com passos extremamente inseguros de quem ainda não entende completamente o que está acontecendo ao redor, achando sinceramente que talvez estivesse tendo um sonho muito estranho do qual acordaria a qualquer momento de volta à realidade dura. Quando chegou perto do advogado, ele se levantou respeitosamente, com respeito absolutamente genuíno e sincero. Fez uma reverência profunda e formal que absolutamente ninguém jamais tinha feito para uma governanta simples em toda a história daquele lugar. Entregou a ela um envelope de veludo vermelho luxuoso lacrado com cera dourada, antiga, que tinha gravado o brasão oficial da família Albuquerque. Disse solenemente que aquilo era apenas o começo inicial de sua herança monumental, pois Samuel havia deixado para ela não apenas dinheiro e propriedades físicas, mas também algo muito mais valioso e infinitamente mais assustador: o poder absolutamente total de decidir sozinha o futuro completo de cada uma das 50 famílias que moravam naquela rua. O advogado explicou com voz ainda mais grave e séria que Samuel, como proprietário legítimo e legal das terras onde o condomínio foi construído, havia descoberto algo devastador, através de uma investigação jurídica extremamente cara que durou 12 anos completos. Custou mais de 2 milhões de reais apenas em advogados especializados. Que absolutamente todos os contratos de compra e venda das mansões eram juridicamente fraudulentos e completamente inválidos, pois o tio dele, Augusto Albuquerque,
que administrava a fortuna da família depois que Samuel desapareceu misteriosamente nos anos 90. Vendeu criminosamente e ilegalmente terrenos que ele não possuía nenhuma autorização legal para vender, falsificando sistematicamente a assinatura de Samuel em documentos oficiais que obrigatoriamente deveriam ter sido homologados em cartório, mas nunca foram e que, portanto, de acordo com a interpretação técnica e literal da lei civil brasileira, confirmado oficialmente por 3 instâncias judiciais diferentes, incluindo o próprio Superior Tribunal de Justiça. Todos os moradores do Vale das Esmeraldas eram tecnicamente e legalmente invasores de uma propriedade privada, que agora pertencia completamente e legalmente a Helena Rodrigues. O pânico absoluto que tomou conta da praça naquele momento preciso era quase fisicamente palpável no ar. Você podia literalmente sentir o desespero coletivo no ambiente como eletricidade estática pesada antes de uma grande tempestade. As pessoas começaram a gritar histericamente que aquilo era um absurdo jurídico completo, que tinham documentos perfeitamente registrados em cartório oficial, que pagaram fortunas gigantescas de 5 milhões, 10 milhões até 20 milhões de reais por aquelas casas enormes, que tinham filhos pequenos estudando nas melhores e mais caras escolas particulares, que simplesmente não podiam ser despejados assim como se fossem inquilinos inadimplentes de favela. Mas o advogado silenciou absolutamente todos com autoridade, levantando uma pasta grossa de couro italiano, mostrando um pendrive de ouro maciço que continha não apenas todos os documentos oficiais que comprovavam cada vírgula da fraude cometida pelo tio de Samuel, mas também os 12 vídeos secretos completos e na íntegra que Samuel gravou meticulosamente durante os últimos 5 anos de vida. Vídeos que somavam mais de 140 horas de material bruto gravado, mostrando a verdadeira face absolutamente podre de cada morador daquele condomínio. Quando todos achavam que ninguém importante estava olhando ou prestando atenção, o advogado começou então a reproduzir trechos estrategicamente curtos de alguns outros vídeos adicionais na tela gigante. Cada vídeo que passava era como uma facada certeira e profunda no orgulho inflado de alguém presente naquela praça lotada. Ali estava Ricardo esvaziando propositalmente todo o conteúdo de seu copo de uísque diretamente na cabeça de um garçom humilde. Beatriz chamando uma vendedora jovem de pobre invejosa e lixo humano inútil. Dr. Paulo assediando sexualmente a babá menor de idade. Dona Márcia desviando sistematicamente dinheiro que deveria ser usado para consertar o parquinho, público onde as crianças inocentes do condomínio brincavam diariamente. Tinha também o vídeo particularmente chocante do casal Montenegro que deixou o cachorro de raça poodle, que custou 15 mil reais na pet shop de luxo. Morrer lentamente de fome trancado sozinho na lavanderia durante uma viagem de férias de 2 semanas completas para Paris, porque simplesmente esqueceram completamente que o animal de estimação existia. O vídeo mostrava o cachorro latindo desesperadamente de fome nos primeiros dias, e depois apenas deitado, agonizando sem forças, até finalmente morrer. Quando esse vídeo específico passou, várias crianças pequenas na plateia começaram a chorar alto, perguntando angustiadas para os pais por que alguém faria uma coisa tão cruel com um cachorrinho inocente. Os vídeos continuaram passando um atrás do outro sem parar, como uma verdadeira galeria de horrores morais do ser humano moderno, mostrando mentiras elaboradas e bem construídas, traições conjugais feitas descaradamente dentro das próprias casas, enquanto os cônjuges trabalhavam duro para pagar as contas altíssimas, roubos de herança entre irmãos que disputavam agressivamente na justiça por anos e anos, humilhações sistemáticas e diárias de empregados domésticos que eram tratados literalmente como escravos modernos, sem direito a folga ou dignidade básica. No final de cada vídeo perturbador, aparecia sempre o rosto extremamente cansado de Samuel, olhando diretamente para a câmera com aqueles olhos profundos que viram absolutamente tudo, e ele dizia sempre a mesma frase com pequenas variações. Eu dei a vocês 30 anos completos de oportunidade para provarem que eram humanos dignos de respeito, mas vocês escolheram deliberadamente ser invisíveis para a dor e o sofrimento do próximo, e agora vocês vão finalmente sentir o peso esmagador do meu silêncio eterno. Quando o último vídeo finalmente terminou de passar, o clima na praça estava
absolutamente insustentável e sufocante. Algumas pessoas já tinham saído correndo desesperadamente de vergonha do que viram sobre si mesmas, projetado em tela gigante para centenas de pessoas assistirem. Outras estavam literalmente chorando de joelhos no chão de pedra, pedindo perdão desesperado para o morto que não podia mais ouvir suas súplicas. E tinha também aqueles que ainda tentavam manter a arrogância e superioridade, dizendo aos berros que iam processar, que iam levar aquilo para a Corte Internacional de Direitos Humanos, que não iam simplesmente aceitar ser humilhados publicamente daquela forma absurda. Mas o advogado apenas sorriu sutilmente pela primeira vez desde que começou a leitura do testamento. Disse calmamente que Samuel havia previsto com exatidão matemática essas reações típicas e que por isso ele contratou pessoalmente e pagou fortunas para os 3 melhores escritórios de advocacia corporativa de toda a América Latina, para blindar juridicamente cada vírgula do testamento. O documento havia passado por auditoria rigorosa de 7 diferentes especialistas renomados em direito sucessório. Foi registrado oficialmente em cartório há exatos 23 anos atrás. Passou por homologação demorada de um desembargador federal aposentado respeitadíssimo, que dedicou 8 meses inteiros de trabalho para analisar meticulosamente cada cláusula. E tinha proteções legais tão extraordinariamente elaboradas e bem estruturadas que seria literalmente mais fácil mover fisicamente a Cordilheira dos Andes inteira com as mãos nuas, do que conseguir contestar juridicamente aquele testamento em qualquer instância judicial do planeta Terra. O advogado então se dirigiu diretamente a Helena, que ainda estava completamente paralisada, em pé ao lado da mesa, segurando um envelope vermelho com as 2 mãos tremendo tão violentamente que parecia que ela ia desmaiar a qualquer segundo. Disse com uma voz que misturava solenidade profunda com algo que parecia ser compaixão absolutamente genuína, que Samuel havia deixado para ela não apenas uma fortuna monumental capaz de mudar 1000 gerações da família dela, mas também uma responsabilidade moral gigantesca e terrivelmente pesada, que testaria seu caráter da mesma forma implacável que Samuel testou o caráter de todos ali durante 30 anos completos. Essa responsabilidade consistia em decidir, durante um prazo de exatos 7 dias contados a partir daquele momento, quais famílias poderiam permanecer morando no condomínio e quais seriam despejadas de forma imediata, irreversível e sem qualquer apelação possível, levando consigo apenas roupas pessoais e documentos de identidade, deixando para trás absolutamente tudo o que compraram com dinheiro que muitas vezes vinha de corrupção, exploração e crueldade sistemática. O advogado explicou detalhadamente que para ajudá-la nessa decisão aparentemente impossível, Samuel havia preparado um dossiê completo extremamente detalhado sobre cada uma das 50 famílias. Dossiês que continham não apenas os vídeos chocantes das crueldades que ele testemunhou e documentou, mas também registros meticulosos dos raros momentos de bondade genuína que algumas poucas pessoas demonstraram ao longo dos anos. Porque Samuel não era, de forma alguma, movido apenas por vingança cega e destrutiva. Ele era movido por um senso profundo de justiça restaurativa que acreditava firmemente que algumas pessoas ainda eram capazes de mudança genuína e transformação verdadeira. Se recebesse um choque emocional grande o suficiente para acordá-las violentamente do sono moral profundo em que viviam, Helena finalmente conseguiu falar com voz trêmula, que mal saía da garganta de tão emocionada e assustada. Perguntou se realmente precisava tomar aquela decisão terrível sozinha, se não podia simplesmente recusar a herança inteira e deixar tudo como estava. O advogado respondeu calmamente que aquela era sim uma opção legalmente prevista no testamento, mas que se ela recusasse completamente a herança, a fortuna inteira de 513 milhões seria automaticamente doada para uma organização internacional anticorrupção extremamente agressiva, que usaria cada centavo para investigar e processar judicialmente políticos e empresários corruptos do Brasil inteiro, e que o condomínio completo seria transformado imediatamente em um grande abrigo público para moradores de rua, despejando todas as 50 famílias, sem exceção alguma, em um prazo máximo de 30 dias. Helena olhou lentamente ao redor da praça lotada. Viu os rostos absolutamente desesperados das pessoas que durante anos e anos a trataram como se fosse mobília invisível,
que nunca sequer perguntaram o nome dos filhos pequenos dela, que reclamavam furiosamente se ela deixava um único copo fora do lugar, mas nunca agradeciam quando ela trabalhava 12 horas seguidas sem pausa, limpando a sujeira que eles faziam diariamente sem nenhum cuidado. Pensou profundamente em Samuel, no sorriso genuinamente gentil dele quando ela dividia o pão humilde, na forma especial como ele olhava para ela, como se ela fosse uma pessoa que realmente importava neste mundo. E ela percebeu com clareza absoluta que aquele era o teste final que Samuel preparou. Não para 50 famílias do condomínio, mas para ela mesma. Um teste definitivo para ver se o poder imenso e o dinheiro iriam corromper o coração, puro que ele passou 30 anos inteiros procurando desesperadamente. Helena respirou fundo várias vezes. Limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão calejada. Disse com uma firmeza na voz que surpreendeu profundamente até ela mesma, que aceitava completamente a herança e todo o peso que vinha com ela. Aceitava também a responsabilidade gigantesca de decidir o futuro daquelas pessoas, mas que precisaria de orientação espiritual séria e psicológica profissional para tomar a decisão mais justa e misericordiosa humanamente possível. O advogado assentiu respeitosamente, disse que Samuel havia previsto exatamente essa reação dela também. Durante os 7 dias de deliberação angustiante, Helena ficaria hospedada em uma suíte presidencial luxuosa de um hotel 5 estrelas na capital. Teria acesso permanente a 3 psicólogos especializados em trauma e tomada de decisão moral complexa, 2 padres católicos, um rabino judeu e um monge budista, caso ela quisesse orientação espiritual profunda de diferentes tradições religiosas, e também teria consultoria jurídica permanente 24 horas por dia, para entender cada detalhe técnico das consequências de suas escolhas. A semana que se seguiu foi sem dúvida nenhuma a mais longa, torturante e psicologicamente devastadora da vida de todos os moradores do Vale das Esmeraldas. O condomínio, que antes era um lugar vibrante de festas barulhentas acontecendo, todos os fins de semana, sem exceção, de carros importados, caríssimos, fazendo o barulho ensurdecedor de madrugada, de ostentação completamente sem limites e competição ridícula sobre quem tinha a piscina mais cara ou o closet maior. Virou um território de silêncio pesado e opressivo como chumbo derretido, onde ninguém conversava com ninguém porque todos estavam apavorados demais para falar qualquer palavra. Você podia ouvir claramente o som de choro desesperado vindo e dentro das mansões enormes, a qualquer hora do dia ou da noite. Cada pessoa lidava com a incerteza aterrorizante de uma forma completamente diferente. Alguns se trancaram dentro de casa sem atender telefone nem abrir a porta para ninguém. Outros tentaram fazer atos de caridade completamente desesperados e transparentes, achando que isso poderia de alguma forma mágica influenciar a decisão de Helena, né? Como se bondade forçada de última hora pudesse apagar 30 anos de crueldade sistematicamente documentado em vídeo. Ricardo Mendes passou aquela semana inteira consultando obsessivamente os advogados mais caros e renomados, que o dinheiro do pai conseguiu comprar com urgência, advogados que cobravam absurdos 30 mil reais por hora de consulta, e que todos, absolutamente todos, sem uma única exceção, davam exatamente a mesma resposta desanimadora e desesperançosa depois de analisar cada página do testamento. O documento era juridicamente absolutamente perfeito, blindado de forma tão profissional e impecável, que não havia brecha técnica alguma para contestação. Nenhuma vírgula fora do lugar, nenhum argumento jurídico válido que pudesse ser usado para invalidar ou adiar a execução. A única esperança microscópica que restava era apelar diretamente para a misericórdia de Helena, rezar para que ela tivesse um coração maior do que a mágoa profunda, que ela teria todo o direito moral de guardar para sempre. Beatriz, a mãe de Ricardo, passou a semana toda em estado de depressão clínica profunda, tomando remédios fortíssimos para a ansiedade que o médico da família prescreveu, em doses que beiravam o perigoso para a saúde. Ficava horas e horas olhando fixamente para as paredes de mármore da mansão que custou 8 milhões de reais, pensando obsessivamente em como seria acordar em um apartamento pequeno de 2 quartos, ter que limpar a própria casa com as próprias mãos, cozinhar a própria comida no fogão, conviver com pessoas comuns em um prédio sem portaria 24 horas
e sem segurança. O pavor absoluto desse futuro possível a consumia de uma forma que ela jamais imaginou que fosse humanamente possível. Sentir Dr. Paulo, o médico que foi exposto assediando a babá menor de idade, não saía do quarto desde que viu o vídeo. Sua esposa já havia pedido o divórcio por telefone. A filha bloqueou o número dele. E a ordem médica já tinha aberto processo de cassação do registro profissional. Dona Márcia, a presidente que desviou milhões, teve a conta bancária bloqueada judicialmente e estava sendo investigada pelo Ministério. Público, o casal Montenegro, que deixou o cachorro morrer de fome, recebia ameaças de morte diárias nas redes sociais. Seus perfis de Instagram foram hackeados e alguém publicou o vídeo completo do cachorro agonizando, que viralizou com mais de 5 milhões de visualizações em apenas 2 dias. A pressão psicológica era tão intensa que 3 moradores foram hospitalizados, com crises de pânico e hipertensão, 2 tiveram que ser medicados com sedativos fortes, e o clima geral do condomínio era de um velório coletivo, onde todos aguardavam a sentença final que mudaria vidas para sempre. Gente, eu preciso que você pare exatamente agora e preste atenção nisso. Daqui a menos de 2 minutos eu vou revelar os nomes completos das 3 famílias que foram permanentemente despejadas. E principalmente o que a família Brandão fez de tão absurdamente horrível que nem Helena, com todo o coração dela, conseguiu perdoar. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar antes. 6 meses depois dessa história, Ricardo Mendes tentou Sergipe matar. Isso mesmo, tentou suicídio. E eu vou mostrar exatamente o que aconteceu naquele dia. Mas se você não está inscrito no canal agora, você pode perder a parte 2 dessa história, que vai sair semana que vem. Então, clica agora no botão vermelho de inscrição, ativa o sininho porque eu aviso quando posto, deixa o like. Se você acha que Helena merece toda essa fortuna, e comenta aqui embaixo se você no lugar dela teria expulsado todo mundo ou dado uma segunda chance. Faz isso agora em 5 segundos, porque eu vou revelar o primeiro nome agora, no 7º dia exato, às 3 horas da tarde, como havia sido marcado. Os mesmos 3 advogados de terno cinza voltaram solenemente à praça do condomínio, seguidos por Helena, que descia de um carro blindado preto com vidros. Fumados, escoltada por 4 seguranças particulares armados, ela estava visivelmente e profundamente diferente. Não porque estivesse usando roupas caras que o dinheiro gigantesco da herança poderia facilmente comprar. Ela continuava usando um vestido simples de algodão branco, que provavelmente custou menos de R$ 50 na loja do bairro. Mas seus olhos tinham agora uma profundidade completamente diferente. O olhar de quem passou 7 dias e 7 noites inteiras carregando o peso insuportável de 50 destinos nos ombros. E tomou decisões extremamente difíceis que marcariam sua consciência para o resto da vida. Helena subiu lentamente na mesma mesa, onde o testamento foi lido 7 dias antes, com uma voz firme, mas visivelmente carregada de emoção profunda. Cada palavra saindo com um leve tremor. Começou dizendo que aquela tinha sido, sem absolutamente nenhuma dúvida, a semana mais difícil, dolorosa e angustiante da vida inteira dela, que leu cada um dos 50 dossiês detalhados chorando copiosamente. Assistiu cada vídeo sentindo uma mistura devastadora de tristeza profunda com raiva perfeitamente justa. Passou noites completas sem conseguir dormir um minuto sequer, pensando obsessivamente em como uma decisão dela poderia destruir completamente a vida de crianças pequenas inocentes que não tinham culpa alguma dos pecados terríveis dos pais. Que rezou, meditou profundamente, conversou longamente com os conselheiros espirituais e pediu orientação divina com todo o seu coração, para tomar a decisão mais justa, misericordiosa e humanamente possível, dentro da responsabilidade impossível que Samuel colocou nas mãos dela. Helena disse com voz, emocionada que depois de muito sofrimento interno dilacerante, decidiu seguir o que ela acreditava firmemente ser o desejo verdadeiro de Samuel, que não era vingança cega e destrutiva contra todos indiscriminadamente. Era uma combinação cuidadosa de justiça restaurativa com oportunidade real de redenção genuína, para aqueles que ainda tinham alguma centelha de humanidade capaz de ser recuperada. Portanto, ela havia decidido dar uma segunda chance para a grande maioria das famílias, mas essa chance preciosa vinha com condições muito específicas.
extremamente rigorosas e absolutamente inegociáveis, que teriam que ser cumpridas rigorosamente durante os próximos 12 meses completos, sob pena de despejo imediato e irreversível, caso houvesse descumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas. O silêncio na praça lotada era tão absolutamente sepulcral que você podia ouvir perfeitamente o som das folhas secas caindo das árvores e até o respirar nervoso das pessoas. Helena começou então a ler os nomes e as sentenças individuais. A primeira família chamada foi justamente Ricardo Mendes e Beatriz Mendes. O condomínio inteiro prendeu a respiração coletivamente, esperando saber se o garoto arrogante que humilhou Samuel no último dia de vida dele seria poupado ou completamente destruído. Helena disse, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, que estava na primeira fila com um rosto pálido de terror absoluto, que ele e sua mãe poderiam permanecer na casa pelo prazo de 1 ano, mas teriam que cumprir pessoalmente e sem possibilidade de delegação. 500 horas de trabalho comunitário pesado, ajudando na construção do abrigo para idosos que seria erguido no terreno ao lado, e que, além disso, Ricardo especificamente teria que trabalhar como voluntário obrigatório, todas as quintas-feiras à noite durante 12 meses consecutivos, sem falha, servindo comida para pessoas em situação de rua no centro da cidade. Usando o mesmo uniforme simples que Helena usava para trabalhar, se faltasse um único dia sem justificativa médica comprovada, o despejo seria imediato e irreversível. Beatriz teria que fazer terapia psicológica obrigatória 2 vezes por semana e participar de curso de empatia e cidadania. Ricardo abaixou a cabeça e começou a chorar, pela primeira vez na vida lágrimas verdadeiras. Não de autopiedade vazia, mas de alívio profundo, misturado com vergonha genuína. Helena continuou lendo os nomes um por um, metodicamente. Cada família recebia sua sentença específica. Dr. Paulo teria que fazer 1000 horas de atendimento médico gratuito, em clínicas de comunidades carentes. Passar por acompanhamento psicológico obrigatório durante 2 anos. E nunca mais poderia trabalhar com pacientes menores de idade. Dona Márcia teria que devolver todo o dinheiro desviado, com correção monetária e juros. Trabalhar sem remuneração por 1 ano inteiro, como voluntária em creche pública. E usar a tornozeleira eletrônica de monitoramento. A maioria das famílias recebeu alguma forma de condicional. Trabalho comunitário extenso. Doações mensais obrigatórias para instituições. Tratamento psicológico. Cursos de empatia e respo, instabilidade social. Mas então Helena parou abruptamente. Respirou fundo várias vezes. O silêncio ficou ainda mais pesado e sufocante. Disse com voz grave que nem todas as famílias mereciam segunda chance, que havia 3 casos específicos, onde a crueldade documentada era tão sistemática, tão profunda, tão destrutiva e desumana, que nem mesmo toda a generosidade e bondade dela conseguiu encontrar espaço mínimo para perdão, e que essas 3 famílias seriam definitivamente despejadas em exatas 48 horas, levando apenas roupas pessoais e documentos, exatamente como Samuel havia determinado no testamento. O pânico tomou conta de quem ainda não tinha sido chamado. Helena abriu um envelope vermelho separado, leu o primeiro nome em voz alta e firme. Família Montenegro. O casal que deixou o cachorro poodle morrer de fome trancado. Durante viagem de 2 semanas para Paris, Samuel escreveu no dossiê deles uma frase que Helena leu em voz alta. Quem é capaz de deixar um animal indefenso morrer de forma tão cruel? Por puro esquecimento egoísta e desprezo absoluto pela vida, não merece o privilégio de ter um teto sobre a cabeça. A senhora Montenegro gritou histericamente que era apenas um cachorro estúpido, que eles compraram outro ainda mais caro. Helena apenas olhou para ela com desprezo silencioso e profundo. Chamou os seguranças que começaram a escoltar o casal para fora, enquanto eles berravam ameaças vazias. Segundo nome, Família Tavares. O dossiê mostrava que Roberto Tavares, empresário de 60 anos, vinha abusando sexualmente da empregada doméstica boliviana durante 3 anos completos, ameaçando denunciar lá para a imigração caso ela contasse para alguém. Samuel tinha gravações de áudio perturbadoras que comprovavam os abusos e testemunho detalhado da vítima que finalmente teve coragem de falar
Depois da morte dele, Roberto tentou negar desesperadamente. Mas o advogado reproduziu 3 áudios na praça, para todos ouvirem sua própria voz ameaçando a mulher, que chorava e implorava que ele parasse. Várias pessoas vomitaram de nojo. A esposa de Roberto, que dizia não saber de nada, desabou em choro. Mas Helena foi absolutamente inflexível. 48 horas para saírem completamente. Terceiro e último nome, família Brandão. Esse era o caso mais absolutamente chocante de todos, porque Carlos e Fernanda Brandão eram considerados a família modelo do condomínio. Aqueles que iam para a igreja todos os domingos, faziam doações para caridade, tinham 3 filhos educados, eram respeitados, né, por todos. Mas o dossiê de Samuel revelou algo que ninguém jamais imaginou. Durante 5 anos, eles mantiveram uma empregada doméstica em condições de escravidão moderna, trancada no quarto de empregada, trabalhando 18 horas por dia, sem folga, sem salário, sem documentos que eles confiscaram. A mulher dormia no chão, comia apenas restos e apanhava regularmente de Fernanda com um cabo de vassoura. Quando não limpava direito, Samuel tinha vídeos de câmeras que ele instalou secretamente na área de serviço, mostrando a empregada sendo humilhada, agredida fisicamente e trancada no quarto minúsculo como punição. Quando a mulher finalmente conseguiu fugir 6 meses antes, ela foi direto para Samuel, que a acolheu, conseguiu documentos para ela e registrou o testemunho completo. Fernanda Brandão desmaiou quando o vídeo começou a passar, mostrando ela batendo na empregada com um cabo de vassoura, gritando que ela era menos que lixo. Carlos tentou correr, mas foi contido pelos seguranças. As 3 crianças dos Brandão choravam desesperadamente, sem entender por que os pais fizeram aquilo, Helena. Disse com lágrimas nos olhos que essa foi a decisão mais difícil por causa das crianças inocentes, mas que crueldade daquele nível não poderia ser perdoada. Os Brandão tinham 48 horas. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou o Vale das Esmeraldas para sempre. As 3 famílias despejadas deixaram o condomínio levando apenas roupas. Perderam absolutamente tudo. Roberto Tavares foi preso por estupro, pegou 12 anos. Os Montenegro se mudaram para outro estado, fugindo da vergonha pública. Os Brandão perderam a guarda dos filhos, que foram para abrigos enquanto o casal respondia por trabalho, escravo e tortura. As outras 47 famílias cumpriam suas sentenças. O condomínio, que antes era símbolo de ostentação e crueldade, se transformou em algo completamente diferente. Você via agora médicos servindo em clínicas de favela, empresários construindo casas para sem teto, esposas que antes eram arrogantes ensinando em creches públicas. A mudança era real em alguns casos, forçada e falsa em outros. Mas estava acontecendo. Ricardo Mendes cumpriu cada uma das 500 horas nos primeiros meses, foi apenas obrigação. Ele reclamava, chegava atrasado, fazia cara feia enquanto servia sopa para moradores de rua. Mas em uma quinta-feira chuvosa de junho, algo quebrou dentro dele. Ele estava servindo comida quando viu um homem exatamente da mesma idade que Samuel tinha quando morreu, com os mesmos olhos cansados, o mesmo sorriso gentil apesar do sofrimento. Ricardo parou, olhou realmente para o homem pela primeira vez. Não como um mendigo, mas como um ser humano, com história, com dor, com dignidade. E finalmente, depois de 6 meses, Ricardo entendeu a lição de Samuel. Sentiu no peito o peso esmagador da humilhação, que ele causou tantas vezes sem pensar naquela noite. Quando voltou para casa, trancou-se no quarto. E pela primeira vez na vida, chorou de arrependimento genuíno e verdadeiro. Não porque perdeu status ou dinheiro, mas porque finalmente enxergou a monstruosidade do que ele tinha sido. Mas a transformação não veio sem custo brutal. 2 semanas depois daquela quinta-feira, Ricardo teve uma crise de depressão profunda, o peso da culpa acumulada de anos, as memórias dos vídeos mostrando sua crueldade, a vergonha de ter sido exposto publicamente. Tudo desabou sobre ele de uma vez. Em uma terça-feira de manhã, Beatriz encontrou o filho no banheiro, caído no chão. Uma cartela
vazia de remédios ao lado. Ele tinha tomado 60 comprimidos de ansiolítico, tentando acabar com a dor de uma vez. A ambulância chegou em 9 minutos. Fizeram lavagem estomacal no hospital. Ricardo sobreviveu por pouco. Passou 3 semanas internado na ala psiquiátrica. Beatriz não saiu do lado dele um minuto, também transformada pela experiência. Quando ele recebeu alta, tinha nos olhos algo diferente. Não era mais o garoto arrogante. Era um homem quebrado que precisaria reconstruir, tijolo por tijolo, quem ele realmente queria ser. Helena usou a fortuna exatamente como Samuel esperava. Construiu o maior abrigo para idosos da região, com capacidade para 500 pessoas, médicos, psicólogos, enfermeiros 24 horas, tratamento digno e amor verdadeiro. Criou fundação que ajudava empregadas domésticas, com aulas de capacitação, documentos, proteção legal, investiu milhões em clínicas populares, escolas em comunidades carentes, abrigos para animais abandonados. Mas ela continuou morando na mesma casa simples, usando as mesmas roupas simples, porque entendia melhor que ninguém que dinheiro muda conta bancária, mas não precisa mudar a essência. Seus 2 filhos estudavam em escola particular agora, mas ela fazia questão que trabalhassem como voluntários todo sábado no abrigo para nunca esquecerem de onde vieram. A história de Samuel se espalhou pelo Brasil inteiro. Virou livro que vendeu 2 milhões de cópias. Virou filme que ganhou prêmios internacionais. Virou exemplo em escolas e universidades. E cada vez que alguém contava essa história, terminava com a mesma reflexão que mudava vidas. Quantas pessoas invisíveis você passa todos os dias sem realmente ver? Quantos Samuels estão testando seu caráter sem você saber? E mais importante, se você descobrisse amanhã que a pessoa que ignorou hoje é quem vai decidir seu futuro, você ainda agiria da mesma forma? Porque a verdade que Samuel nos deixou é simples, mas devastadoramente poderosa. A invisibilidade é uma escolha de quem olha, não de quem vive. Todos nós temos o poder de tornar o mundo mais visível, apenas escolhendo enxergar a humanidade. Em cada pessoa que cruza nosso caminho, essa história chegou ao fim, mas a lição de Samuel precisa continuar viva. E eu tenho uma pergunta muito importante para você agora. Você já se inscreveu no canal? Porque se não se inscreveu ainda depois de assistir essa história inteira, eu sinceramente não sei o que mais preciso fazer. Essa é literalmente a sua última chance de se inscrever antes do vídeo acabar semana que vem. Sai a parte 2 mostrando o que aconteceu com o Ricardo na clínica psiquiátrica. E o depoimento exclusivo de Helena contando se ela se arrepende de alguma decisão que tomou. Então clica agora no botão vermelho de inscrição. Ativa o sininho, porque eu posto vídeos assim toda semana. Deixa o like se essa história mexeu com você. E comenta aqui embaixo. Me conta, você teria tomado a mesma decisão que Helena? Teria despejado as 3 famílias? Ou teria dado chance para todo mundo? Eu leio todos os comentários e respondo. Então, comenta agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nunca esqueça de enxergar o invisível, porque um dia você pode ser o invisível que alguém escolhe não ver. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe cada um de vocês.